querido aluno do humanasemfoco.com.br, aqui eu sou o professor de Geografia Regiopídio Lacerda, continuando aí a nossa maratona rumo à prova do Enem e às provas dos vestibulares tradicionais que porventura você irá encontrar daqui para frente, né? Na aula passada nós falamos sobre a questão dos tipos de indústria e da industrialização do Brasil. Então a gente está vendo aí a base da produção econômica do espaço geográfico. Falamos sobre a questão da indústria, a atividade industrial no mundo, a atividade industrial no Brasil, os diferentes tipos de indústria, os fatores de localização, e você deve utilizar esses conceitos na interpretação lá dos enunciados das questões que você vai encontrar aí nas provas do vestibular e do Enem, ok? Então, para dar continuidade a essa sequência de análise dos aspectos econômicos, nós vamos falar hoje sobre a agricultura e a pecuária, sobre o agronegócio, sobre a agroindústria, sobre o agrobusiness, não é tão importante aí na formação do espaço econômico brasileiro, ok? Então vejamos, nós vamos partir do princípio de que para definir uma atividade econômica você vai ter que enquadrá-la naqueles setores da economia que a gente já viu aqui até. Então lembrando que na economia pode ser dividida em 4 setores, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário e setor quaternário da economia. Esses 4 setores vão formar a base da produção do capital. Consequentemente, vão ser os principais responsáveis pela base da formação do espaço geográfico em si, já que as atividades econômicas vão ser as principais responsáveis pela produção espacial. O setor primário da economia é o setor ligado diretamente às atividades da Terra. Saiu os outros são de Marte? Claro que não, da Terra aí com T minúsculo mesmo, do solo. Seria o quê? A agricultura, a pecuária e o extrativismo simples, seja ele vegetal ou mineral. As duas principais atividades do setor primário, obviamente que vai ser a agricultura e a pecuária. Ou seja, o fato de plantar e de criar animais. Tranquilo? Essa atividade é uma das mais antigas da história da humanidade. Você viu lá nas aulas de Hugo Sobreira, da História Geral, que foi a Revolução Agrícola que fez com que o espaço geográfico passasse a ser efetivamente formado. Lá no Egito, na Mesopotâmia, no Vale dos Rios Nilo, do Tigre, do Eufrates, etc. Então é a atividade que vem acompanhando a história da humanidade ao longo de pelo menos 5, 6 mil anos. É óbvio que essa atividade até hoje é de fundamental importância, mas você tem que levar em consideração um dado importante. Qual é esse dado importante? A atividade do setor primário da economia produz o que nós vamos chamar de commodities. Professor, eu já vi esse termo commodities lá no noticiário de economia. Você vai encontrar sempre que estiver falando de economia, principalmente da relação comercial entre os países emergentes e os países desenvolvidos, quando fala na questão da OMC, Organização Mundial do Comércio, quando fala de protecionismo, quando fala de subsídios agrícolas. Mas, de fato, o que são as commodities? São aqueles produtos que são colocados no mercado sem que passe por um processo de transformação. Em outros termos, as commodities vão ser os produtos primários, matérias-primas, energias, sejam essas extraídas diretamente da natureza ou então produzidas a partir da agricultura. Tranquilo? Então o setor primário vai produzir, em linhas gerais, em regras gerais, aqueles produtos que são, ou que possuem o menor termo de troca, ou o menor valor agregado. Por isso que sempre que um país necessitar do setor primário para formar sua base econômica, esse país será considerado um país subdesenvolvido. Pega lá um quadro que o Enem gosta muito de colocar, 4, 5 países A, B, C, D e E, e coloca a distribuição da atividade econômica em cada um desses países. Supomos que o país A tem 5% da sua economia gerada no setor primário, o país B tem 15%, o país C tem 20%, o país D tem 25% e o país E tem 55% da produção agrícola, da produção econômica, pautada no setor primário da economia. Se a questão perguntar qual desses países é subdesenvolvido ou menos desenvolvido, você vai marcar sem medo de errar a letra E. Por que vai ser a letra E, professor? Porque no país E você tem
mais da metade do PIB sendo produzido pelo setor primário da economia, que em regra, em linhas gerais, vai produzir produtos com baixo valor agregado, com baixo termo de troca. É o que acontece com a maior parte dos países do Sudeste Asiático, da África e da América Latina. Tranquilo? Quer dizer que esse setor que vai gerar pouca economia também deve ocupar menos mão de obra. É isso? Tranquilo. Quanto maior for a quantidade de trabalhadores da população economicamente ativa dedicado ao setor primário da economia, menos desenvolvido vai ser esse país. Você vai pegar como exemplo os Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos? Porque é um dos países que tem a maior produção agrícola do planeta. No entanto, essa produção agrícola vai corresponder a menos de 8% do PIB, a menos de 5% da população economicamente ativa. Então, mesmo tendo uma grande produção, uma forte produtividade, os países desenvolvidos não vão depender do setor primário para a produção da sua base econômica. E por que é que os Estados Unidos produzem tanto na agricultura e tem uma pequena parcela do PIB saindo do setor primário? Porque as outras atividades, a indústria, a produção de circulação através da produção de comércio e da circulação de serviços, e a base de produção tecnológica vai representar muito mais de bens econômicos do que o setor primário da economia. Tranquilo? Então, como é que eu vou identificar, como é que eu vou analisar as questões ligadas à produção agrícola no mundo? Você vai analisar da seguinte maneira, né? Você vai dividir essa atividade em dois tipos principais. Quais são esses dois tipos? A agricultura e a pecuária. A agricultura consiste no plantar, colher algum tipo de produto e a pecuária na criação de animais. É por isso que você pode chamar essa atividade de agropecuária. Essa agropecuária ela pode ser classificada também, em linhas gerais, em dois tipos. A pecuária pode ser extensiva e pode ser intensiva. Professor, quando é que a atividade é extensiva? Quando o ganho da produtividade está ligado diretamente ao ganho da produção. Ou seja, há mais ganho de produção do que de produtividade. Na agricultura ou na pecuária extensiva, para aumentar a base da produção, amplia-se a área que está sendo utilizada para o cultivo ou para a criação de animais. É a agricultura e a pecuária típica das áreas menos desenvolvidas do globo. Imagine a seguinte situação, você tem uma área com 1.000 hectares, e nesses 1.000 hectares, supondo que você consiga produzir 1 tonelada de um determinado grão, 1 tonelada de soja, vamos supor. Em cada 1.000 hectares, 1.000 toneladas, né, eu teria aí uma produção de 1 quilo por hectare. Se eu tenho agricultura intensiva, eu vou fazer o quê? Utilizar máquinas, equipamentos, produtos agrícolas, mão de obra qualificada, sementes selecionadas, transgenia, e fazer com que nos mesmos 1.000 hectares eu passe a produzir 10.000 toneladas. Se a agricultura é extensiva e eu tenho a necessidade de ampliar a produção, obrigatoriamente vai ter que haver uma ampliação da área cultivada. Então, simplificando, na agricultura extensiva, ganha-se produção. Na agricultura intensiva, ganha-se em produtividade. Se eu tenho agricultura intensiva, eu tenho a utilização de máquinas, equipamentos, implementos, mão de obra qualificada, correção de solo, insumos agrícolas de uma maneira geral, sementes selecionadas, sementes híbridas, transgênicos. É essa atividade que vai, são esses equipamentos, são esses mecanismos que vão fazer da atividade agrícola a atividade intensiva. Tá certo? Professor, só existe essa classificação lá na prova? Não. Né? Eles gostam muito de colocar a agricultura de acordo com algumas características gerais. Por exemplo, a agricultura chamada de plantation vai se caracterizar por ser aquela agricultura desenvolvida para o mercado externo, utilizando técnicas de monocultura e latifúndios. Vai ser tipicamente a agricultura dos países pobres. Então, sempre que você vir esse termo, plantation, você vai associar que a produção agrícola com monocultura, exportação e latifúndio. É o famoso mel. Tem plantation no Brasil? Óbvio. Onde? Cana-de-açúcar na zona da mata, a soja no Cerrado, o café no Vale do Paraíba, o cacau no sul da Bahia, a laranja no interior de São Paulo.
Todas essas atividades agrícolas no Brasil são caracterizadas como plantation. Elas seguem as 3 características gerais: monocultura, exportação e latifúndio. Tranquilo? Qual é o outro tipo de agricultura além do plantation? Você tem um tipo de agricultura de subsistência, típica do interior do sertão nordestino, que é aquele tipo de atividade agrícola em que o produtor agrícola vai produzir para a sua própria subsistência. É o oposto da agricultura comercial. Geralmente a agricultura de subsistência é cultivada no que a gente vai chamar de roça, com máquinas, equipamentos e implementos simples ou quase que inexistentes, com o trabalho familiar, na pequena propriedade, voltada para a produção de alimentos. Então no plantation você tem a produção de matéria-prima para o mercado externo. Na agricultura de subsistência, a produção de alimentos para a própria subsistência do produtor. 2 tipos de agricultura ainda são muito comuns serem cobrados nas provas. É a chamada agricultura de jardinagem, típica do leste asiático, do sudeste asiático, leste e sudeste asiático. A agricultura do Japão, a agricultura da Índia, de algumas partes, de alguma parte da China, né, da Indonésia. Como é que se produz na agricultura de jardinagem? A jardinagem vai ser caracterizada pelo uso da mão de obra intensiva, principalmente da risicultura. O que seria a risicultura? Produção de arroz, base da alimentação da população menos privilegiada lá do leste e sudeste asiático, ok? Cuidado para não colocar lá na prova, como alguém já colocou, que a agricultura de jardinagem utiliza técnicas e máquinas e equipamentos. Pelo amor de Deus, você não vai cuidar de um jardim utilizando um trator. A jardinagem é o trabalho feito manualmente, trabalho feito com mão de obra intensiva. Outro tipo de agricultura típico da Ásia vai ser os kibbutz, né? O kibbutz, lá da região de Israel. Os kibbutz são o quê? Comunidades que vão trabalhar a terra de forma intensiva, né? Principalmente nos arredores das grandes cidades. E o outro modelo de agricultura, que já foi alvo de muitas questões de vestibular e das provas, é que a agricultura dos Estados Unidos se caracteriza pela formação dos grandes belts, né? As grandes áreas de produção agrícola norte-americana. Aí você vai encontrar o Corn Belt, que é o cinturão do milho, o cinturão da laranja, o Orange Belts, né? Vai encontrar o cinturão do trigo, o cinturão do leite. Em algumas áreas determinadas do espaço americano, algumas fazendas se caracterizam pela produção de um só produto. Tranquilo? Ah, professor, nos Estados Unidos também você vai ter a utilização de latifúndio? Muito pouco, né? Há um processo de monopolização das terras nos Estados Unidos, na Europa, para compensar o custo da máquina, do equipamento e etc. Mas predominam médias propriedades. Ah, e por que é que eu vejo nos filmes americanos uma grande área produzindo milho? Como aqueles filmes lá da Colheita Maldita, antigamente, né, lá dos anos 90, começo dos anos 90, você via grandes milharais na região do Corn Belt, lá nos Estados Unidos. Mas aquela produção, na verdade, vai pertencer a vários produtores. Não é como no Brasil, em que uma pessoa só é dona de uma propriedade gigantesca e que ela mesma vai ser a proprietária de tudo, de toda a produção. Nos Estados Unidos acontece muito da associação entre produtores. Então, 5, 10, 15 produtores vizinhos, eles cultivam o mesmo produto e trabalham numa espécie de cooperativismo, muito embora seja uma atividade, obviamente, eminentemente capitalista. Tá, ok? Então, lembrando aí os tipos de agricultura: plantation, você vai lembrar do mel, monocultura, exportação e latifúndio. Você vai lembrar da agricultura de subsistência, que é aquela cultivada em pequenas propriedades para o uso do próprio produtor. Você vai lembrar da agricultura de jardinagem, com mão de obra intensiva, dos kibbutz, lá de Israel, e também dos belts norte-americanos. Tranquilo? Professor, e o que se refere à agricultura do Brasil? O que é que você tem de novidade, né? No Brasil, nós vamos ter uma ascensão do agronegócio. Há uma febre do agronegócio no Brasil. O Brasil ganhou muito do ponto de vista da produção econômica nos anos de 2008, 2009, 2010, no auge da crise, com o processo de inflação das commodities, né? Principalmente da soja, do frango, né? Da carne, também do milho. Então esses produtos que são colocados aqui no Brasil, eles estão passando por uma fase de intensificação da produção. E aí você vai lembrar de 2 detalhes.
a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, na direção do centro e da Amazônia. Falamos muito nisso aqui na nossa aula lá sobre migrações internas. Então essa expansão das fronteiras agrícolas está levando a mão de obra, aliás, está levando a produção semi-intensiva ao Cerrado e à Amazônia. Quais são os principais produtos dessa expansão agrícola? A soja e o gado. Né? Existe uma área no Brasil que está sendo denominada de Matopiba. Você pode encontrar também como Mapitoba, está no mesmo. O Matopiba é um quadrado imaginário formado numa área que abrange estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. É a área hoje no Brasil que mais cresce em produção de grãos, sobretudo soja e milho. Esses dois produtos vão representar o ganho de produção e de produtividade que a agricultura brasileira hoje tem em relação às commodities. Tá certo? Outro dado importante do agronegócio, da agroindústria no Brasil, é a expansão da pecuária semi-intensiva. E na pecuária também você vai dividir entre intensivo e extensivo? Óbvio. A pecuária extensiva, do gado criado solto, do gado criado no meio do mato, no meio do cerrado, com base para a produção do gado de corte. E há a pecuária intensiva, do gado criado preso, confinado, em que a base da produção é a produção de leite e derivados. No Brasil há um mix, né? Há uma produção semi-intensiva. Você tem uma produção muito forte de matrizes, né? de reprodutores, inseminação artificial, utilização de tecnologia, mas o gado ainda é criado solto no pasto. Tanto na região do sul do país, no Rio Grande do Sul, como na área da expansão do Cerrado. Ok? E aí, um dos símbolos do agronegócio é você ver o desenvolvimento dessa atividade nos meios de comunicação. Quem tem antena parabólica, dessas antenas analógicas comuns, da antena grande, você tem lá 20, 30 canais de televisão. Aí você tem a Globo, SBT, Rede TV, Rede Bandeirantes, né? TV Senado, TV Câmara, alguns canais públicos, outros canais comerciais, mas tem um momento lá que passou do canal 13, você vai encontrar um padre, um pastor, um boi e um relógio. É um boi, um padre, um pastor e um anel. Os canais de vendas, os canais religiosos e principalmente os canais do agronegócio. Terra Viva, Canal Rural, Agrocanal, AgroShow, são canais que demonstram o poder do agronegócio e da agroindústria no Brasil. Tá? Então não esqueça, pecuária no Brasil semi-intensiva, em expansão. Nelore está sendo a raça privilegiada para a produção de carne, o gado de corte, e ainda tem uma base de produção de leite e derivados na região do interior de Minas Gerais, no agreste do nordestino e, em geral, em algumas áreas mais desenvolvidas do Centro-Sul. Tranquilo? Então, a agricultura, setor primário da economia, a agricultura e pecuária, na verdade, a agropecuária, né, é uma atividade que é a das mais antigas. Você vai encontrar questões disso na prova. Certamente você deve lembrar desses conceitos para melhor interpretar a questão. Tranquilo? Outro detalhezinho. Relação entre agronegócio, agroindústria e meio ambiente. A agropecuária vai ser a principal responsável pela utilização de água, por exemplo. Consumo excessivo de água para a produção de carne. Né? O desmatamento do Cerrado e da Amazônia por conta da expansão das fronteiras agrícolas. Então associe também a agricultura, a pecuária, o setor primário da economia à questão ambiental. E a outra última dica, associar tudo isso que eu falei aqui à relação da concentração de renda no Brasil. Na próxima aula nós vamos falar sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, sobre a reforma agrária, trazendo dados da Constituição, da lei e da não efetivação desse programa aqui no Brasil. Ok? Uma boa semana, bons estudos, baixe o TD, resolva a questão e tire as dúvidas pelo nosso e-mail. Um abraço, até a próxima oportunidade.